vamos falar de uma cirurgia muito interessante, que pode mudar e muito a vida de um paciente, pode dar muito mais qualidade de vida, resolver muitos problemas que às vezes nem você sabe que você está passando por isso. Quando o médico te dá ali o diagnóstico e fala que você vai ter que passar por essa cirurgia, você fala, nossa, mas eu convivi com isso a vida inteira e não sabia que eu ia ter que fazer a cirurgia? Calma que a gente vai explicar. Estamos falando da cirurgia ortognática. Quem vem pela primeira vez ao Você Bonita é o cirurgião bucomaxilo, Dr. Antônio Barcelos. Bem-vindo! Boa tarde. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Por quê? É bucomaxilo facial também. Tudo. Agora, eu li aqui embaixo, Liozinha, que tem aqui um facial também. Por que a gente pensou nessa pauta? Há algumas semanas a gente falou daquela cirurgia realizada com o cirurgião plástico na região da gengiva, da boca, para diminuir muitas vezes, ou mesmo para empinar um pouquinho o nariz, para diminuir essa distância. E muita gente falou da cirurgia ortognática. Porque, de fato, é uma cirurgia que corrige muitos problemas. Então, queria começar te perguntando isso. Hoje, qual é a indicação para um paciente fazer a cirurgia ortognática? O que vai corrigir? A cirurgia ortognática, ela tem o intuito de corrigir as assimetrias faciais do rosto do paciente e os distúrbios de crescimento do osso maxilar e do osso mandibular. Certo. Então, a pessoa ou teve um crescimento maior do que o normal. Exatamente. Ou menor. Ou menor. E normalmente esses pacientes, como que eles se apresentam? Esse queixo, esse maxilar, ele é mais para frente? Sim, ele tem uma protuberância, ele tem um crescimento maior, aumentado ou diminuído, dependendo do problema clínico, tanto no osso mandibular como no osso maxilar. Então a cirurgia é no osso. É no osso. Geralmente esse paciente, ele apresenta com uma mordida alterada. Então o encaixe dos dentes, essa oclusão dentária, está modificada devido a esse problema do crescimento ósseo. E isso pode causar então a apneia do sono? Pode mudar até a respiração desse paciente, a maneira como respira, enfim, tem até dores. Eu já ouvi isso, dores abdominais, né, por respirar de forma errada. Então vamos colocar aqui na tela o que é a cirurgia. A gente tem um vídeo muito legal que vai ilustrar e a cirurgia. Pare quando quiser as imagens, tá, doutor? Vamos lá. Na tela, então, vamos entender o que é feito. Aqui é um procedimento de mentoplastia, né? Onde você faz uma osteotomia, um cortezinho no osso por dentro da boca e avança esse mento para consertar, né, a dimensão vertical desse mento desse paciente. No caso da nossa boneca, ela tem um queixo pequeno. Então, pré-operatório, pós-operatório. Então, um contorno melhor desse mento. Lembrando que essa cirurgia é por dentro da boca. Já essa é quando tem... tem um nome, isso esqueci. Mandíbula, uma protuberância mandibular, um progrinatismo, que a gente chama. Isso. Ou uma deficiência de maxila, onde a gente faz uma osteotomia e reposiciona essa maxila na posição correta, também por dentro da boca, sem deixar nenhuma cicatriz. Agora, são cirurgias, doutor, que como a gente vai mexer nessa parte óssea, assim, esse osso tem que ser, ele é quebrado, ele é... Como é que... Realiza-se uma osteotomia, que é um corte de aproximadamente 1 milímetro no osso, para poder deslocar e realizar a movimentação desse osso para colocá-lo na posição ideal. Então não é assim, aparentemente fala, mexe com o osso, tal, dá um certo susto, mas é pouco. É pouco, é uma osteotomia milimétrica, né, de aproximadamente 1 milímetro, para você poder realizar a movimentação desse segmento ósseo. E normalmente esse paciente tem que usar, então aqui a gente está vendo a cirurgia, mas está vendo um paciente com um aparelho. Sim, o aparelho ortodôntico, ele é utilizado pré-operatório, antes dessa cirurgia. Para quê? Com o intuito de posicionar esse dente numa relação entre o osso da maxila superior com o da mandíbula na posição correta, para poder realizar a cirurgia. Então, sempre o paciente vai ter que usar um aparelho fixo por um tempo, antes ou depois da cirurgia. Geralmente antes e após a cirurgia, ele continua com o aparelho ortodôntico para fazer o refinamento da oclusão dentária. Nesse caso também, vamos voltar esse aqui um pouquinho, diretor, esse finalzinho, porque esse daqui é outro caso. Outro caso. Nossa, esse é o mais interessante. Vamos voltar só esse finalzinho
da boquinha aqui, só pra gente mostrar. Esse aqui, ele não tinha uma mordida encaixada, a mordida é toda aberta. Exatamente, ele tinha uma má oclusão, tanto posterior dos dentes posteriores como dos dentes anteriores. Tá. Então, o nosso colega ortodontista instala os aparelhos ortodônticos e faz a movimentação desses dentes numa posição correta em relação aos dois ossos, da maxila e da mandíbula. Esse tratamento ortodôntico... É quando a pessoa consegue colocar o dedo assim, né, que passa o dedo na frente. Esse tratamento gira em torno de 6 a 18 meses. Tá. Isso vai depender da gravidade do caso de cada paciente. E uma vez que esses ossos, os dentes estão posicionados de uma forma correta em relação aos ossos, a gente consegue operar, levar esse paciente para o centro cirúrgico, sob anestesia geral e realizar as osteotomias, os pequenos cortes nos ossos e realizar as movimentações dos segmentos ósseos. Perfeito, muito legal. No vídeo a gente conseguiu mostrar então todos os tipos dessa cirurgia ortognática. Vamos colocar uma perguntinha que chegou então. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vai falar de idade, porque isso é uma coisa importante, né? Sandra, um beijo pra você. Eu fiz a cirurgia em 2012 e ainda não sinto a parte do queixo. Doutor, quando volta a sensibilidade? Prazo máximo, obrigada. Olha, interessante. Esse lance da sensibilidade é algo, então, que pode acontecer, que acontece com certeza, Sim. Ou que a gente pode dizer que vai depender dela, enfim, o que pode ter sido feito, então, para essa sensibilidade não ter voltado? Tá, na verdade, assim, todo o procedimento de cirurgia ortognática, como a gente faz a movimentação dos ossos, e essa parte é bastante inervada, então, durante a manipulação e o movimento desses ossos, ocorre um quadro clínico que a gente chama de pós-operatório de parestesia transitória, que é o que ocorreu com a Sandra, uma perda de sensibilidade na região do mento e na região da face de uma forma geral, devido à manipulação cirúrgica. Essa parestesia ela é transitória, ou seja, ela tem um período de perda de sensibilidade de 15 dias até um prazo de 6 meses. Como a falta de sensibilidade dela se prolongou, a gente, na nossa equipe, na Barcelos e Bom Tempo, a gente tem profissionais, como fisioterapeutas, que fazem a eletroacupuntura para estimular essa volta da perda de sensibilidade, da parestesia. Então, como é algo que vocês sabem que pode ocorrer, porque é uma região, então, com muitos nervos, como o doutor explicou, existe, então, já esses eletros aí, profissionais que fazem isso para que volte a sensibilidade. Então, Sandra, é importante, né, porque ficar sem a sensibilidade é algo estranho, com certeza, deve incomodar bastante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada a essa cirurgia, que é o seguinte, quando a gente está falando aqui dessa arcada dentária e tudo, a gente sabe que tem uma fase de crescimento que até X idade a pessoa ainda continua crescendo nessa parte óssea. A partir de que idade, então, pode-se realizar a cirurgia para que não tenha um perigo depois de ter um movimento, né? A cirurgia ortognática ela está indicada a partir do final da fase do crescimento do rosto, da face, que é por volta de 17 a 18 anos de idade. Entendi. Então, quando o paciente já está no finalzinho da adolescência, né, iniciando quase o período da fase adulta. Então, é por volta dos 18 anos de idade. E é uma cirurgia que demora muito tempo, uma cirurgia assim longa? Não, varia muito de caso para caso, da dificuldade e do grau de assimetria do rosto desse paciente. Mas dentro do centro cirúrgico, em torno de 2 a 4 horas de cirurgia. É tranquilo. Agora, o pós-operatório, que eu imagino que seja um pós-operatório, que a gente tem que estar assim, com uma paciência um pouco maior, porque a gente está falando da boca. Como é que a pessoa se alimenta depois dessa cirurgia? Essa cirurgia, o pós-operatório, ele é bem tranquilo. É tranquilo? É tranquilo. Primeiro, porque o paciente não tem dor. Não sente dor? Não sente nenhuma dor. Devido ao quê? Aquele quadro de parestesia, de falta de sensibilidade pós-operatória que isso vai ocorrer, o paciente não tem dor. O que ele tem? Ele apresenta um edema, um inchaço no rosto, né, que se regride em torno de 14 dias pós-operatório, 80% desse quadro de edema. Os cuidados pós-operatórios com a alimentação, esse paciente em torno de 20 a 25 dias, ele utiliza-se de alimentos líquidos e pastosos. Então ele não vai ter nenhum problema. E a partir dos 20 a 25 dias, ele já começa a introduzir uma dieta normal. E o que eu acho interessante, sabe que eu tenho uma amiga que fez, que mudou absurdamente a vida, o rosto dela mudou.
E o rosto fica normalmente muito mais bonito, né? E ainda emagreceu um monte, né? Porque nesses primeiros dias, tendo essa alimentação controlada, no final ela falou que foi bom para absolutamente tudo na vida. Vamos fazer o seguinte, vamos botar mais uma perguntinha. E daqui a pouco, já que a gente está falando dessa mudança no perfil, no rosto, a gente vai mostrar umas celebridades que fizeram a cirurgia, vocês vão se surpreender. Olha lá, perguntinha da Angélica. Um beijo, Angélica. Eu tenho bruxismo e dores fortes da ATM. Essa cirurgia resolveria meu problema? Adoro o seu programa. Obrigada pelo carinho. E aí, doutor, bruxismo e dores fortes da ATM podem ser resolvidas aí com a cirurgia? Sim. Bom, como a indicação cirúrgica da cirurgia ortognática é melhorar o encaixe dos dentes e a posição dos ossos, levando ele a uma posição correta, então, consequentemente, o paciente terá uma melhora da oclusão do encaixe dos dentes, sobrecarregando menos a articulação temporomandibular e toda a musculatura e os componentes acessórios dessa articulação. Então, a resposta é sim. Pode, mas isso precisa ser feito um exame clínico, um exame de imagem, para ver qual alteração que ela tem na articulação. Mas uma pergunta, o paciente então ele fica com... essas mini placas e mini parafusos. E isso assim acarreta alguma coisa ao longo da vida, tem algum problema? Não, porque essas mini placas e mini parafusos, eles são feitos de um material de titânio, que é um material compatível ao organismo. Então, uma vez instalado essas plaquinhas para fixação desses ossos no centro cirúrgico, não há necessidade de remoção desse material pós-cirurgia. Isso é interessante. É como se fosse plaquinha que se faz em cirurgia na perna. Exatamente. Apita quando eu vejo plaquinha, eu sempre apita quando passa ali naquela máquina do banco, o diretor está perguntando do banco, coisa e tal? Não apita. O único meio de realizar a visualização dessas placas são através de tomografias ou os exames de imagem, um raio-x. Agora, na aparência ou no banco, fica tranquilo. Não, no aeroporto, nada disso. Detector de metais. Muito obrigada, querido diretor. Vamos colocar na tela, então, algumas celebridades que mudaram e que a gente consegue perceber. Bom, Ingrid Guimarães, mas mudou muito, né? Quando a gente vê os filmes agora que ela tem feito aí, recentes, fala, meu Deus. No caso dela, ela tinha muito grande, né? Tinha, na verdade, ela apresentava uma deficiência desse osso maxilar, onde ela apresentava que a gengiva um pouquinho alta, né, que é o excesso vertical de maxila. Então, provavelmente a Ingrid deve ter operado tanto a maxila como a mandíbula. Que é a outra pauta que a gente tinha realizado, como eu lembrei o público. Então, ela pode ter feito os dois. Exatamente. E fica muito mais bonito. Muito. Além de melhorar o problema funcional, que é o encaixe dos dentes, melhorar na mastigação, na fonação, na apneia obstrutiva do sono em pacientes que apresentam esse quadro, né? Melhora, consequentemente, a estética facial. Por quê? Você melhora a harmonia dos terços inferior, médio e superior da face, ficando os mesmos nas mesmas proporções. Então, isso seria um padrão de beleza. Lembrando, a cirurgia ortognática é uma cirurgia por indicação funcional. Médica, né? Exatamente. Só que ela acaba melhorando, favorecendo a harmonia facial do paciente. Muito legal. Vamos ver a próxima. Tô louco pra ver que eu não vi. Julia Roberts, a gente tinha falado dela em uma outra coisa, do nariz, né? Mas da boca também deu uma mudada aí nesse queixinho, né? Ah lá. Aqui. Nossa, mas mudou muito, hein? Exatamente. Aqui ela também, a Julia Roberts tinha uma deficiência um pouco de maxila, que é o osso superior, um excesso vertical de maxila e a proporção do terço da maxila com o terço mandibular não está proporcional. Por isso que fica essa face um pouco alterada. Maiorzinho. Realizando a cirurgia no pós-operatório, ela tem a proporção de 1 para 2 terços entre a mandíbula e a maxila. Então, ela, mexendo também na maxila, altera um pouquinho o contorno do nariz. Até o narizinho dá uma empinadinha, de quebra ainda empina o narizinho. Exatamente. Olha que interessante isso, quando a gente começa a olhar, a gente, né, colocando assim do lado, dá pra ver bem a diferença. Lembrando que aqui só foi realizado um procedimento de cirurgia ortognática, não mexendo no nasal. Não. Só com a cirurgia ortognática. Só com a cirurgia ortognática. Vamos pra... Deixa eu ver se é essa que você vai colocar, é a última, aquela que a Lilzinha me contou. Vamos lá. Mentira! Jura? Vanessa Camargo, Lilzinha, a cara da Lilzinha. A Lilzinha que faz essas pesquisas. Você tá brincando. É verdade, diferente, hein?
diferente, mudou. Essa foto, a foto, ela não tá no, essa foto é no perfil frontal, essa aqui está um pouco inclinada, a gente não consegue diagnosticar muito bem, mas com certeza ela fez uma cirurgia nessa região. Mexeu. Sim, sim. Provavelmente maxila e mandíbula também. Diretor, vamos colocar outra, eu preciso pôr a eu não acreditei quando a Luzinha falou. Olha lá quem é. A Grazi. A Grazi fez. Olha lá. Exatamente. Só que o da Grazi era o contrário, era o inverso, era pequenininho. Exatamente. Não era muito proeminente. A da Grazi, ela tinha uma deficiência de maxila com excesso vertical de maxila, ou seja, ela expõe muito os dentes e as gengivas, e o terço inferior da mandíbula curto. Então, provavelmente, ela foi submetida a um avanço de maxila com impactação para diminuir esse sorriso gengival, tá? E uma cirurgia em mandíbula para melhorar esse perfil vertical e o aumento consequentemente, do queixo, do contorno do queixo. Que ficou perfeito. Perfeito, muito bom resultado estético. Agora, claro que a gente sabe que também tem aí brincadeira de maquiagem, de um monte de coisa para foto e tudo mais. A Grazi é maravilhosa, sempre foi, desde o Big Brother. Não é que ela não era, né? Para mim, se não for o mais bonito, um dos rostos mais bonitos da televisão. Mas é interessante a gente visualizar que muitas vezes a gente mostrou aqui vários tipos dessa cirurgia ortognática. Eu acho que vale muito a pena para quem se identificou com o assunto, que notou algo estranho, aquilo que a gente falou da TEM, da respiração, que pode estar com problema nessa mordida na mandíbula e tal, procurar aí uma ajuda e de repente não vai ter que fazer tudo isso que nem está no nosso amigo aqui, né, doutor? Fazer uma ou outra. Um ou outro procedimento. Às vezes é algo até mínimo. A minha amiga que fez uma bem grande. E hoje ela fala que ela é outra pessoa e ficou muito mais bonita. Que eu não posso contar aqui no ar, né? Senão, se bobear, ela tá me assistindo. Mas é muito legal, adorei a pauta. Agora, eu vou passar para vocês um site, quem quiser entrar em contato com o Dr. Antônio Barcelos, quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com ele, que é o www.bbcirurgia.com, www.bbcirurgia.com, 3812-8586. Tem Instagram? Tem Instagram, Barcelos com 2 L's e S no final, Bom Tempo tudo junto, _ cirurgia. Então, Barcelos Bom Tempo, _ cirurgia. Pode mandar, eu acho que a gente tirou fotinho e colocou no nosso Insta para o pessoal te seguir. E aí, gente, claro, é muito interessante. Eu achava que era mais complicado, até achei que é tranquilo agora. Não, é bem tranquilo, a cirurgia é bem tranquila. E muda pro resto da vida. Pro resto da vida, para melhor. Para melhor, muito melhor. Obrigada, doutor. Nada. Sempre Prazer. Estaremos aqui, adorei você. Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Tá sempre bem-vindo, né?